Testemunho CCB. Pai vence desafio após sonho motivador. Deus fortaleceu família. O peso da provação. Uma família à beira do desespero. Era uma tarde de sábado, e o sol escaldante de Goiânia parecia refletir o calor das lutas que assombravam o coração de João Batista, um irmão fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 20 anos. Sentado à mesa da cozinha com as mãos trêmulas segurando uma xícara de café já frio, ele olhava fixamente para as contas espalhadas sobre a toalha xadrez. Dívidas, desemprego e a saúde frágil da esposa, Maria de Lourdes, tudo parecia se acumular como uma tempestade prestes a desabar. Meu Deus, até quando? Sussurrou, passando os dedos pelos cabelos grisalhos, já rareados pelo estresse. Do outro lado da mesa, seu filho mais velho, Davi, de 17 anos, observava em silêncio, com os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. Pai, o irmão de oração disse que Deus não desampara os seus. A gente vai dar jeito, não é? O jovem tentou confortá-lo, mas a voz falhou no final. João Batista suspirou fundo. Há 6 meses ele havia sido demitido da fábrica onde trabalhava como torneiro mecânico. As economias estavam se esgotando, e a diabetes de Dona Maria exigia remédios caros, que eles já não conseguiam comprar com regularidade. As noites eram de insônia e os dias de orações desesperadas. Naquela semana, o presbítero local, irmão Elias, havia visitado a família e deixado um recado que ecoava em sua mente. Irmão João, a fé não é só para os momentos fáceis. É na hora da prova que Deus mostra seu poder. Não desanime. Mas como não desanimar quando o aluguel estava atrasado, o carro quebrado e a geladeira quase vazia? João Batista sentia-se como Jó, provado além de suas forças, mas, diferentemente do patriarca bíblico, ele não ouvia a voz de Deus, apenas o silêncio. A noite do sonho, uma mensagem do céu. Naquela noite, depois de mais um culto de doutrina na congregação, onde o hino 45, Deus é fiel, havia sido cantado com unção, João Batista deitou-se exausto. Dona Maria, já deitada, rezava baixinho, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pela doença e pela preocupação. Senhor, se o Senhor não nos ajudar, não temos mais para onde ir, foi sua última oração antes de adormecer. E então, Deus falou. Não foi uma voz audível, mas uma visão tão viva que parecia real. João Batista sonhou que estava em um grande deserto, com areia quente queimando seus pés. Ele caminhava sem rumo, sedento, até que avistou ao longe uma figura iluminada, vestida de branco, com um cajado na mão. João, por que você está com medo? A voz era suave, mas poderosa, como um rio tranquilo que carrega força nas profundezas. Senhor, é que eu não vejo saída. Minha família está sofrendo, e eu me sinto um fracasso. Ele respondeu, a voz quebrada. O homem de branco estendeu a mão e tocou seu ombro, e João sentiu uma onda de paz invadir seu ser. Você esqueceu das promessas? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescidas. Você tem buscado meu reino, João. Agora confia em mim. Amanhã, você receberá uma bênção que não esperava. Mas não pare de orar, não pare de crer. E então, o sonho terminou. João Batista acordou suando, com o coração acelerado, mas com uma certeza inexplicável. Deus havia falado com ele. O dia da virada, a fé em ação. Na manhã seguinte, domingo, dia de culto, João Batista levantou-se com um fogo novo no peito. Ele não contou o sonho para ninguém ainda, nem mesmo para Dona Maria, mas sua atitude havia mudado. Ao invés de murmurar, ele cantou os hinos com mais fervor. Ao invés de se isolar, abraçou os irmãos com mais carinho. Durante o sermão do irmão pregador, que falava sobre a providência divina nos tempos difíceis, João Batista sentiu lágrimas escorrerem. Ele fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Após o culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam no pátio da congregação, um homem que João nunca havia visto antes se aproximou. Irmão João Batista? Perguntou-o com um sorriso amigável. Sim, sou eu. Respondeu surpreso. Meu nome é Carlos, sou dono de uma oficina mecânica aqui perto. O irmão Elias me falou do seu caso, e bem, estou precisando de um torneiro experiente. Se o senhor tiver interesse, pode começar segunda-feira. João Batista quase caiu para trás. Era exatamente o que ele precisava. Mas antes que pudesse responder, o homem continuou. Ah, e não se preocupe com o salário dos primeiros meses. Eu adiantei um valor para você pegar hoje mesmo, para ajudar em casa. E então Carlos entregou um envelope grosso em suas mãos. João Batista abriu com mãos trêmulas e viu um valor suficiente para quitar o aluguel, comprar remédios e ainda sobrar para comida. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Deus é fiel. Deus é fiel.
Repetia enquanto abraçava o irmão Carlos, que emocionado também chorava. A reação da família, lágrimas de alegria e gratidão. Quando João Batista chegou em casa com um envelope na mão e um sorriso que não cabia no rosto, Dona Maria, que estava deitada por causa de uma forte dor de cabeça, levantou-se assustada. João, o que aconteceu? Você está pálido. Ela disse, segurando-o pelo braço. Maria, Maria, Deus ouviu nossas orações. Ele exclamou, mostrando dinheiro. Ela caiu de joelhos, as mãos trêmulas cobrindo a boca. Meu Deus, meu Deus! Davi e a caçula, Sara, de 12 anos, correram para o quarto ao ouvirem os gritos de alegria. Quando viram o dinheiro, Sara pulou nos braços do pai. Pai, a gente não vai passar fome mais? Não, filha. Deus proveu. Ele nunca nos abandonou. João Batista respondeu com a voz embargada. Naquela noite a família se ajoelhou junta no chão da sala e orou por quase 1 hora, agradecendo a Deus pela misericórdia. Dona Maria, que há semanas não conseguia dormir sem chorar, adormeceu em paz. O testemunho que abalou a congregação. No próximo culto de testemunhos, João Batista subiu ao púlpito com o coração cheio. Ele contou tudo: a angústia, o sonho, o encontro com o irmão Carlos, a provisão inesperada. Irmãos, eu quase desisti, quase deixei o desânimo vencer. Mas Deus, em sua infinita bondade, me deu um sonho para me lembrar que Ele está no controle. Se alguém aqui está passando por lutas, não desanime. Deus ouve, Deus vê, e no seu tempo Ele age. O templo ficou em silêncio por alguns segundos, até que um coro de amém, e glória a Deus, encheu o lugar. Muitas irmãs choravam, e vários irmãos se levantaram para abraçá-lo. O presbítero Elias, com os olhos brilhantes, disse: Isso, irmão João, é a fé em ação. Você não só creu, você persistiu, e Deus honrou sua fé. Os frutos da fé, uma família restaurada. Nos meses seguintes, a vida da família mudou completamente. João Batista foi contratado definitivamente na oficina do irmão Carlos, que mais tarde revelou que também era membro da CCB em outra cidade e havia sido movido por Deus a ajudar. Dona Maria, com os remédios em dia e menos estresse, teve uma melhora significativa na diabetes. O médico ficou surpreso com sua recuperação. Davi, que pensava em desistir dos estudos para trabalhar, pôde continuar na escola e até foi aprovado no vestibular para um curso técnico. Sara, que antes orava com medo, passou a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, escrevendo em um caderno suas orações e testemunhos. A casa, que antes era um lugar de tensão, tornou-se um lar de paz. As refeições eram agora momentos de gratidão, onde eles liam a Bíblia juntos e cantavam hinos. Lições aprendidas, o que Deus ensina nas provações. João Batista aprendeu lições que jamais esqueceria. 1. Deus fala de muitas maneiras, às vezes por sonhos, às vezes por irmãos, às vezes por circunstâncias. O importante é estar atento. 2. A oração persistente move o coração de Deus mesmo quando parece que Ele não responde, Ele está trabalhando nos bastidores. 3. A congregação é uma família, foram os irmãos que oraram, apoiaram e intercederam por eles nos momentos mais difíceis. 4. A fé não é ausência de problemas, mas confiança em meio a eles. João Batista não deixou de passar pela prova, mas aprendeu a passar com Deus. Um novo chamado, servindo a Deus com mais zelo. Depois dessa experiência, João Batista sentiu um chamado maior. Ele passou a visitar irmãos doentes e necessitados, levando não só palavras de ânimo, mas também ajuda prática. Muitas vezes, ele e Dona Maria preparavam marmitas e levavam para famílias carecentes da congregação. Em uma dessas visitas, ele conheceu o irmão Antônio, um idoso que vivia sozinho e estava prestes a ser despejado. João Batista mobilizou a congregação, e em menos de uma semana, os irmãos arrumaram um novo lugar para o irmão Antônio morar e ainda conseguiram móveis doados. Irmão João, você é um anjo que Deus mandou para mim, disse o velho, com lágrimas nos olhos. Não, irmão Antônio, eu só sou um instrumento. O verdadeiro anjo é Deus, que nos usa para abençoar uns aos outros. Respondeu João Batista emocionado. O sonho se cumpre, uma família na obra do Senhor. Anos depois, Davi se tornou um pregador na CCB, seguindo os passos de fé do pai. Sara se casou com um irmão dedicado e hoje ensina na escola bíblica dominical. E João Batista e Dona Maria continuam firmes na fé, agora como exemplos de superação para muitos. Em um culto de ação de graças, João Batista subiu ao púlpito mais uma vez e disse: Irmãos, se hoje eu estou aqui, não é por minha força, mas pela graça de Deus. Ele me tirou do lodo, me pôs sobre a rocha e renovou meu canto. Se alguém aqui está passando por lutas, não desanime. Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Ele ainda fala. Ele ainda salva.
E então, o templo inteiro se levantou em aplausos e louvor, enquanto os hinos ecoavam pelas paredes, como um lembrete de que mesmo nas maiores batalhas, Deus nunca abandona os seus. Epílogo. Uma vida de testemunho. Hoje, a história de João Batista é contada em várias congregações como um exemplo de fé, perseverança e confiança em Deus. Ele escreveu um pequeno livro com seu testemunho, que é distribuído para irmãos que passam por provações. Sempre que alguém pergunta, como você conseguiu superar tudo isso? Ele responde com um sorriso, não fui eu, foi Deus. Eu só confiei nele. E assim uma família que esteve à beira do desespero se tornou um farol de esperança, provando que quando Deus está no controle, até os sonhos se tornam realidade. Glória a Deus! Pessoa levantando as duas mãos em comemoração com tom de pele médio claro coração azul. Este testemunho é uma representação fictícia baseada em princípios bíblicos e experiências comuns na vida dos irmãos da CCB. Que ele sirva de encorajamento para todos que passam por lutas, lembrando que Deus é fiel e nunca nos desampara.